Olá, está no ar a partir de agora, ao vivo, pela Rede Opinião de TV, o programa Opinião Agora. A apresentação é minha, Marcelo Oliveira, e hoje eu tenho a honra aqui de conversar, de fazer uma entrevista com o engenheiro agrônomo Warwick Manfrinato, também parceiro da FECUMA. Nós vamos falar um pouquinho aqui da FECUMA, vamos falar do importante trabalho que a FECUMA desenvolve hoje na cidade de Piracicaba e colabora também com toda a região. Warwick, primeiro quero agradecê-lo pela presença, muito obrigado, seja bem-vindo, e quero pedir permissão aqui para chamá-lo de Wick, que é mais simples para falar, Wick. Perfeitamente, Marcelo, é um prazer para a gente estar aqui, poder trazer algumas informações, algumas novidades, né, da Fundação FECUMA, que está passando por uma grande evolução nas suas atividades, e a gente está aqui para responder as perguntas e poder informar o público de Piracicaba e região sobre assuntos. Lembrando que nós estamos ao vivo, você pode participar também do programa Opinião Agora pelo MSN, Opinião Agora 40uhf@gmail.com. Também você pode mandar o seu e-mail abordando os assuntos que serão falados aqui no programa a partir de hoje, todos os dias, das 11 ao meio-dia, ao vivo, Opinião Agora, comigo, Marcelo Oliveira. O e-mail nosso é opiniãoagora@p1noticias.com. E também você pode acessar a nossa página no Facebook, www.facebook.com/opinião agora. Você pode deixar lá a sua sugestão, pode deixar o que você acha desse programa, o que você pensa, como está sendo conduzido o programa. Pode falar tanto do programa como também do apresentador e do nosso entrevistado. Wick, começando já, para passar para o telespectador que está em casa agora e nos assiste ao vivo, o que é a FECUMA? Porque muitos passam ali na rodovia SP-304 e vê ali ao lado a FECUMA, mas o que é a FECUMA hoje? Bom, a FECUMA é uma organização não governamental estabelecida em Piracicaba, que foi fundada há alguns anos aqui em Piracicaba, e de fato ela tem trabalhado bastante nessas áreas da fronteira da agricultura, das áreas de preservação permanente, reflorestando áreas delicadas e sensíveis à questão ambiental. E nos últimos anos a gente tem feito vários projetos nesse assunto, né? E agora o que a gente vem reavaliando as nossas atividades, de fato a gente está olhando para um novo futuro, quer dizer, estamos desenvolvendo um plano para os próximos anos, e foi justamente nesse ensejo que o presidente, Maurício Beleza, nos convidou para fazer algumas parcerias e trabalharmos esses assuntos para o futuro imediato, ou seja, 2013, 2014, nós estamos aí desenvolvendo várias atividades, vários planos, e é a isso que nós viemos, digamos assim, discutir e apresentar aqui as nossas propostas. Principalmente hoje, Vic, numa atual situação onde todos se preocupam com o meio ambiente. É claro que tem aqueles que se preocupam e tem aqueles que fazem de conta. Lembrando que esse programa Opinião Agora, você vai poder dar a sua opinião, dar a sua sugestão, e nós vamos falar aqui o que realmente é verdade. Nós não vamos poupar a verdade, não. Então, dentro hoje do meio ambiente, a seu ver, como engenheiro agrônomo, realmente todos os que dizem se preocupar com o meio ambiente, como a FECUMA principalmente, realmente se preocupa, ou ainda tem aqueles que fazem mais por um objetivo financeiro ou até mesmo por questões de interesse próprio? Bom, eu acho que no mundo que a gente vive hoje existem os mais diversos tipos de atividades e até, digamos assim, interesses, né? E a julgar que existem interesses escusos é uma coisa que sempre existe. A sociedade humana é composta das mais diversas, digamos assim, características. Mas, de fato, uma das coisas mais importantes que nós temos avaliado nos últimos anos, e especialmente agora que nós tivemos a Rio+20 acontecendo no Rio de Janeiro, uma das grandes avaliações é que houve uma evolução muito grande justamente nessa abordagem de como as pessoas, como as empresas, o setor público está tratando a questão ambiental. Então, houve uma evolução de qualidade, de maneira geral, em que projetos hoje são muito mais, digamos assim, acessíveis, através da internet, através de tantas maneiras de se avaliar a qualidade dos projetos, que é muito difícil hoje um projeto parar em pé se ele não tiver justamente a qualidade mínima que a gente exige hoje para que realmente a coisa não seja apenas um furo na água, ou seja, que a gente proteja o ambiente de uma maneira correta, adequada e efetiva. E você disse aí do projeto parar em pé, ele ter aí ter um apoio. Agora, vale lembrar também que a estrutura hoje de uma organização para defender o meio ambiente também tem que ser uma estrutura muito sólida, senão também ele não consegue progredir. Exatamente, e obviamente que para que nós tenhamos uma organização que
passe a ter uma presença efetiva e eficaz, ela precisa ter financiamento. Então, a sociedade hoje, tanto do meio público quanto do meio privado, nós precisamos ter acesso a recursos, senão realmente nós não conseguimos fazer muita coisa. E a FECUMA, ela vem, de uma certa forma, evoluindo gradativamente, mas seguramente, trabalhando com projetos que são financiados pela iniciativa privada, pela iniciativa pública, e é isso que nós estamos justamente trabalhando nessa perspectiva dos próximos anos. E hoje, qual é o acesso da FECUMA em relação ao poder público? Ou seja, vocês são correspondidos tanto da área, tanto do setor público municipal, estadual, como federal? Não, temos, inclusive nos últimos 2, 3 meses, nós temos aí tido a oportunidade de conversar com o setor privado e com o setor público, e tendo a oportunidade de expor as nossas demandas, as nossas ideias, as nossas, digamos assim, perspectivas, e daquilo que nós achamos que sejam as nossas, digamos, capacidades de ajudar a sociedade como um todo. E eu diria que a resposta, ela é difícil, porque recurso sempre é uma coisa muito escasso, né? E nós estamos aí trabalhando para que isso evolua, mas não há nenhuma, digamos assim, não há nenhuma reclamação que a gente possa construir contra qualquer uma dessas entidades. O diálogo é sempre pautado pela qualidade. E se nós não tivermos a qualidade necessária, ninguém nos ouve. Então é isso que nós estamos justamente desenvolvendo. Nós conversamos nos bastidores que a FECUMA tem um projeto grande para os próximos 2 anos. Vamos falar um pouquinho desse projeto. Vamos lá. Na verdade, o Maurício Beleza, que é o nosso presidente, ele tem sido muito, digamos, insistente em trazer a reuniões, e foi isso. Eu sou, de uma certa maneira, um novato. Comecei a me envolver com a FECUMA nesse ano de 2012, justamente para poder ajudar em algumas das perspectivas e evoluir nos projetos que a gente vem fazendo, que a FECUMA vem fazendo nos últimos anos. Então, eu me considero hoje um parceiro da FECUMA e meu compromisso com o Maurício, com a FECUMA, é que nos próximos 2 anos nós venhamos a justamente trazer algumas dessas oportunidades que o mundo como um todo, o nosso planeta, a nossa sociedade global está disponibilizando para a sociedade de uma maneira geral. Então, através das convenções, através dos mercados, através das novidades que as ONGs vêm, os sistemas internacionais vêm provendo, a nossa ideia é construir um plano para Piracicaba e a região e os municípios ao entorno de Piracicaba, que a gente possa atuar com as maiores novidades, com as melhores, digamos, programas para se poder utilizar, por exemplo, da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade e os mecanismos que foram negociados nos últimos 10, 20 anos e que podem, digamos assim, justamente ajudar. Então, quando você tem um Código Florestal evoluindo da maneira como ele evoluiu, e nós temos, do ponto de vista nacional e internacional, as grandes convenções como a mudança climática e a biodiversidade, a gente pode fazer pontes com essas duas, digamos, esses 2 institutos jurídicos, que a gente possa chamar assim, para criar os mecanismos onde a iniciativa privada e a iniciativa pública pode chegar a ambientes comuns de entendimento para que os projetos possam ser efetivados, ou seja, o recurso pode aparecer através desses mecanismos. Muito bem. Convenções internacionais do clima e da biodiversidade. Nós vamos falar um pouquinho disso daí também, mas no nosso segundo bloco, antes, eu gostaria que você dissesse, como você abordou bem aí, que o fato da FECUMA hoje fazer até essa parceria com você e hoje buscar recursos para a proteção e também para o avanço do meio ambiente, no que implicará para a cidade de Piracicaba? Bom, Piracicaba é uma cidade que tem diversas oportunidades, eu chamaria assim. Nós temos uma atividade agrícola bastante intensa, ou seja, o nosso uso da terra em Piracicaba, ele é dos mais intensos no estado historicamente. Nós temos aí centenas de anos que nós estamos usando o nosso ambiente agrícola, o nosso meio rural, e de uma maneira geral, a agricultura dos últimos 400 anos, ela degradou o ambiente. E é justamente nessa interface que a gente vem buscando, junto com as tecnologias agronômicas, agrícolas, enfim, a gente poder justamente trazer esses benefícios coordenando com o setor privado de Piracicaba, e é aí que a gente vai atuar, ou seja, fazendo com que o Código Florestal, que é o grande instituto que nasceu aí nos últimos meses, ele possa ser eficazmente utilizado pelo meio rural de Piracicaba.
dentro do Código Florestal, como você acabou de dizer. Hoje, dentre alguns projetos, projetos de leis e outros que foram incluídos no Código Florestal, no que se enquadra hoje a FECUMA? Ou se enquadra no total, em todos? Não, tem coisas muito específicas que a FECUMA se especializou. Por exemplo, nós temos uma atividade de produção de mudas, né? E ao mesmo tempo desenvolveu-se uma atividade de plantio de florestas nativas em áreas degradadas. Então, nesse setor, a maior dificuldade que se encontra hoje em todo o Brasil, não é só em Piracicaba, é justamente que o custo de implantação desses projetos é muito alto. Então nós precisamos entender que o proprietário rural ele tem limitações de recursos, ele tem limitações financeiras, até para atender às leis que são criadas no âmbito nacional. Então, como que você cria soluções? Obviamente que você pode ir para um âmbito, digamos assim, jurídico, judicial, onde você obriga determinadas ações a serem implantadas. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver o que a gente chama de soluções extrajudiciais, onde você consegue, através de mecanismos de mercado, através de mecanismos criativos, encontrar recursos e interesses para que a natureza e essas áreas sensíveis à questão, né, da biodiversidade, da água e da interface da agricultura com o ambiente em risco, é muito importante que nós tenhamos esses mecanismos criativos, ou esses mecanismos internacionais que permitem soluções que muitas vezes o proprietário rural não consegue acessar. Então, esse é apenas um exemplo, né? Existem diversas outras atividades, inclusive para o setor industrial, para o setor público que nós temos discutido, e que isso é, então, a nossa missão e o nosso plano para os próximos 2 anos, de estar trazendo isso para o plano concreto. Quer dizer, não ficarmos apenas no âmbito da discussão. Embora as discussões sejam muito importantes, ou seja, quando você esclarece um dado público sobre informações que não estão tão acessíveis, tão facilmente acessáveis, digamos assim, você cria também nesse público, nesse interessado, até a própria criatividade dele de se juntar a um movimento que normalmente é tido como essa coisa do ambientalismo, né? Tem muita resistência muitas vezes. Então nós queremos justamente, a FECUMA quer também criar um ambiente de discussão para esclarecer, trazer não só o proprietário rural, mas o empreendedor, o industrial, que a gente possa criar esses mecanismos onde o meio ambiente é uma oportunidade e não uma dificuldade. Muito bem. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV e você pode participar pelo nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com. Também pelo nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com, e também pelo Facebook, no facebook.com/opiniãoagora. Nós vamos para os nossos comerciais e na volta o Wiki vai falar um pouco sobre as convenções internacionais do clima e da biodiversidade. Não saia daí que nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pelo canal 40 da UHF e da Rede Opinião de TV. Lembrando que nós estamos ao vivo através do canal 40, você pode participar pelo nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com, também pelo nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com, e também você pode acessar a nossa página no Facebook, www.facebook.com/opinião agora. Lá você deixa a sua sugestão, você deixa a sua opinião e nós estaremos também falando aqui através do canal 40 sobre a sua opinião e sobre a sua colocação. Hoje eu estou entrevistando, nesta primeira parte do programa, ao vivo, o Warwick Manfrinato, que é engenheiro agrônomo e também é parceiro da FECUMA. A FECUMA, uma fundação que visa também não só proteger, mas também buscar melhorias para o meio ambiente. Wiki, nós conversamos no primeiro bloco, falamos sobre a FECUMA, sobre os recursos, o que é a FECUMA, sobre os projetos da FECUMA para os próximos 2 anos, e agora nós vamos falar sobre as convenções internacionais. Uma foi a convenção sobre o clima e outra a convenção sobre a biodiversidade. Vamos falar primeiro sobre o clima. Pois não. Bom, as convenções, na verdade, elas nasceram de um movimento que nasce lá em 1972, na reunião de Estocolmo. É uma evolução de toda uma arquitetura que a ONU vem trabalhando há muitos anos. E em 72, então, foi
feito o primeiro evento onde todas as nações participaram e, digamos assim, começaram um movimento de convergência para os assuntos da questão ambiental. Em 92 nós tivemos a Rio 92 aqui no Brasil, e foi justamente quando nasceram, na verdade, 3 convenções: a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação, que são através desses instrumentos que a humanidade, a sociedade planetária conseguiu, digamos assim, tratar todas as questões que são importantes e muito, digamos assim, essenciais para o nosso futuro. Essas imagens que nós estamos vendo é referente a essa convenção. Então, essas imagens, na verdade, Sim. é um documentário chamado Zugzwang, que eu trouxe aí para dar a vocês. Ele, inclusive, está acessível, depois as pessoas podem acessar através da internet. Ele é um documentário sobre mudança climática, feito por um diretor aqui brasileiro, chamado Duto Sperry. Ele é de São Paulo e ele passou aí 2 anos filmando muitas coisas e trazendo uma mensagem sobre a questão ambiental. Lembrando para quem nos assiste em casa que esse filme você teve uma participação. Sim, eu sou um dos entrevistados e sou um dos consultores de conteúdo desse filme, mas basicamente como entrevistado. Então ele é um filme que depois a gente até pode passar para vocês aí a cópia para ser exibido tudo isso que nós estamos vendo ali na imagem, que são todas um montante de resíduos, de lixos que colaboram para que deflagre o meio ambiente. Exatamente. A questão ambiental, ela é multidimensional, ou seja, ela está no ar, na terra, na água, dentro de casa, dentro da indústria, dentro das nossas vidas como um todo, né? E aí nós estamos vivendo um momento de virada, né? Nós estamos tendo a oportunidade ainda de salvar o planeta. Talvez daqui a algum tempo nós não tenhamos mais. As convenções vieram para essa finalidade, ou seja, para que a gente pudesse, através de mecanismos muito claros, através de mecanismos que se transformam em leis locais, em leis nacionais, em leis até municipais, que são baseadas num arcabouço legal muito importante. E aí, as convenções, cada uma delas trata de assuntos específicos. A Convenção do Clima, que é, na minha opinião e de muitos cientistas, o assunto mais grave da nossa sociedade, porque o lixo numa cidade, você depende de um prefeito, você depende de uma administração, do poder legislativo em convergir para soluções. Já a questão climática, que é planetária, é muito mais do que uma ação local, de uma ação que você precise, digamos assim, atuar no seu município. Você precisa fazer com que países que têm visões completamente diferentes cheguem na mesa e concordem em consenso, né, para soluções. Você pensa que, se você avaliar, por exemplo, que você tem um número de países que aí é muito grande, que são partes da ONU, né, eles são países que têm a necessidade de concordar, né, de uma maneira através do consenso, não é apenas uma questão democrática onde a maioria ganha, né? As decisões da ONU, elas são todas por consenso, ou seja, 100% dos votantes concordam com uma única visão. Isso é uma coisa muito difícil e daí a morosidade das decisões. Então as convenções são justamente para essa finalidade. Wiki, penso eu, podemos fazer convenções, nós podemos, o governo federal agir, o governo estadual também, pode o governo municipal, mas se não existir uma conscientização da própria população, a começar daquele papelzinho que quando você descasca a bala, você tira o papel da bala, você joga pelo vidro do carro, a começar daí, até as grandes usinas que hoje poluem o meio ambiente, acho que se não existir essa conscientização, tanto o governo como as ONGs poderão fazer o que quiser, mas acredito que ainda não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Não, é exatamente isso. Você tocou num assunto extremamente importante, que é a questão da educação, é a questão da consciência. A consciência ela só vem através de uma pessoa bem educada em todos os sentidos, não apenas polida, né? Que precisa ter informação, precisa ter uma assessoria na sua vida toda para você realmente conseguir chegar a um ponto onde você vai abrir o vidro do carro para jogar um papel, você para e joga dentro do carro, depois você limpa o seu carro, é mais fácil e é mais efetivo. Então, na verdade, as convenções até provêm para isso. Você tem capítulos muito importantes onde a questão da educação para cada tema tratado nas convenções é muito bem dirigida e traz para os países que são signatários dessas convenções, que é o caso do Brasil,
mecanismos e formas de como atuar e como agir até com a questão da educação ambiental, para a biodiversidade, para o clima, para a questão da desertificação. Então esses assuntos eles estão muito elaborados. Inclusive nós tivemos agora, que acabou semana passada, né, nesse início, final de novembro, começo de dezembro, nós tivemos aí a convenção, a COP, né, a Convenção das Partes da Convenção do Clima. Ela foi justamente, aconteceu em Doha, né, no Oriente Médio, no Catar, e lá foram então discutidos esse ano, pela 18ª vez, 18º ano consecutivo, dessas reuniões que são anuais. E entre uma reunião e outra, existe um grande número de encontros e discussões, a discussão não para e ela não, digamos assim, é incessante esse processo. Então, as decisões dos países, ela é muito, digamos assim, elaborada. Custou muito para nós chegarmos aqui. Os países investiram muito nisso. Agora é a hora da gente, como eu falei, é um momento de virada. Nós precisamos trazer isso para o meio concreto. E aí, voltando à nossa FECUMA. O objetivo da FECUMA, o plano de trabalho dos próximos 2 anos, é justamente atuar nas mais diversas situações, mais diversas áreas, principalmente olhando para a questão da biodiversidade e para a questão do clima, tanto para dar soluções aqui para a região, como para também criar os mecanismos internacionais, ou seja, a FECUMA poder olhar para esses mecanismos internacionais e trazê-los para Piracicaba, trazê-los para essa região. E aí é que nós temos discutido intensamente sobre esse assunto e o Maurício, nosso presidente, tem sido muito diligente em trazer esse assunto para a mesa. Wiki, é uma pena que o nosso tempo é muito curto, né? Nós teremos agora a segunda parte do programa, onde nós vamos conversar com o vereador Longato, um dos braços fortes do governo Bartos Jasnegre, logo após o nosso apoio comercial. Mas esse papo aqui com o Wiki, nós vamos encerrando por aqui, mas deixando aqui o convite para você voltar novamente, porque nós temos tanta coisa para falar do meio ambiente. Tudo isso que o Wiki falou é apenas uma parte no qual a FECUMA faz a dela. Agora, precisa que você, telespectador que está aí nos assistindo, também faça a sua. Não adianta nós falarmos aqui, explicarmos, detalharmos o quanto a FECUMA se preocupa, corre atrás, gasta, investe, se não tiver sua colaboração. A começar daquele papel jogado para o vidro do carro até as grandes indústrias que poluem o meio ambiente. Eu quero agradecê-lo pela presença, quero parabenizar você por essa parceria com a FECUMA e parabenizar a FECUMA pela iniciativa de trazer você, Wiki, para que o trabalho dela seja cada vez mais bem feito e também brilhante toda essa preocupação que a FECUMA tem com o meio ambiente. Marcelo, muito obrigado. Eu estou à sua disposição, a FECUMA está à disposição do canal de vocês e desse meio de comunicação tão interessante para a sociedade de Piracicaba e região. E quando precisar, a gente está aqui de volta para falar mais um pouco. O assunto é complexo e demora tempo. E tem muita coisa ainda para falar. Tem bastante. Obrigado. Bom, lembrando que você participa pelo MSN no Opinião Agora, 40hf@gmail.com. Também você participa pelo nosso e-mail, que é opiniãoagora@p1noticias.com, e pela nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Na segunda parte desse programa, nós vamos conversar com um dos vereadores também polêmicos, complicados, da Câmara de Vereadores, que é o vereador José Aparecido Longato. Não saia daí que nós voltamos logo. E você pode já, desde agora, mandar a sua pergunta para o vereador Longato. E vamos lá, vamos ver o que ele vai responder sobre os assuntos, principalmente os assuntos atuais envolvendo a Câmara de Vereadores, tá? E o movimento Reaja Piracicaba. Voltamos logo após o nosso apoio comercial. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pelo canal 40, Rede Opinião de TV. Lembrando que nós estamos ao vivo, você pode acessar o nosso MSN através do Opinião Agora, 40hf@gmail.com. Também você pode mandar o seu e-mail para opiniãoagora@p1noticias.com e você pode também acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Você deixa a sua pergunta, nós estamos ao vivo lá no computador, já tem alguém recebendo a sua pergunta para direcionar aqui ao nosso vereador José Aparecido Longato. Eu tenho a honra aqui de conversar com o meu amigo, como você sempre fala, Longato, meu irmão pé vermelho, né? José Aparecido Longato. Como eu disse antes, um dos vereadores mais polêmicos, complicados, mas no bom sentido. Vereador corajoso e que defende a Câmara até a morte. Defende o povo piracicabano, é isso, Longato?
Bom dia Marcelo, bom dia aos nossos queridos ouvintes. É um prazer para nós estarmos aqui neste ping-pong ao vivo com você, e porque ping-pong ao vivo é complicado, né? Quando é gravado a gente pode cortar, editar, agora ao vivo, mas vamos lá, é um prazer para mim estar aqui, principalmente falar com você. Nós somos amigos, parceiros, trabalhamos junto na Rádio Difusora. Aliás, nós já temos uma vida de rádio já junto, temos, né? mesmo, Longato. Só eu já tenho mais de 10 anos que eu me lembro. Você, quando eu entrei na Rádio Alvorada ainda, você já estava lá? Já estava lá, né? Você é mais devo velho que ter eu, acho que né, um ano a mais do que o Longato, pouca coisa. Tá certo. Mas, vereador Longato, Vale, lembrando que o vereador Longato é vice-presidente da Câmara, é líder de governo, ou seja, é o braço forte do prefeito Barjas Negre dentro do Poder Legislativo. E detalhe, tem o dom da música, canta um sertanejo raiz. É isso, Longato, se você me permite dizer assim. Marcelo, eu fui nascido e criado no sítio, né? Eu morei na roça junto com meu velho pai, minha família, até meus 22 anos, sem água encanada, sem luz elétrica. É uma vida difícil, não é? Mas nós éramos felizes e não sabíamos, porque tinha dificuldade de um lado, mas as famílias naqueles tempos, sem tirar o mérito das famílias de hoje, eram muito mais solidárias, muito mais humanas, não é? E eu aprendi a ouvir o rádio, a bateria, né? E até uma vez meu avô falou pro meu tio, o filho mais velho, falou: olha, leva a bateria para carregar, mas só carrega com modo de viola. Tá? E eu nasci assim, Marcelo, me criei assim, cresci aprendendo a ouvir as músicas genuinamente raiz. Eu aprendi a cantar de ouvido, Tonico Tinoco, Zico e Zeca, sabe, Lourenço Clorival. Eu gosto disso. E gosto também de músicas suaves ao ouvido, porque letra de música tem que trazer uma mensagem, né? Não tenho nada contra quem gosta de rock pauleiro, coisa e tal, mas pelo amor de Deus, né? A letra da música tem que trazer uma mensagem. E realmente, falando assim, a música raiz, ela traz uma mensagem que fala da vida do homem do campo, das dificuldades do homem do campo, né? Então eu cresci assim, diferentemente da minha filha, né, que já gosta de piano, gosta de música clássica, mas cada qual no seu quadrado, não é verdade? Com certeza. Nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, no programa Opinião Agora, são 11 horas e 40 minutos, e você pode você pode acessar o nosso site, tá? E também pode participar através do nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com, também pelo MSN Opinião Agora 40UHF@gmail.com, e também pelo nosso Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Longato, falando um pouco de rádio, nós vamos abordar vários assuntos aqui, porque você tem uma história de vida. A história da família Longato se registra na região norte, no distrito de Santa Terezinha, tanto que está eternizado o nome. Eu não tive o prazer, a oportunidade de conhecer o seu saudoso pai, Nestor Longato, mas eterniza-se no pronto-socorro de Santa Terezinha o nome Nestor Longato. Como é para você, Longato, hoje, passar em frente de um pronto-socorro tão importante, de tanta frequência como é aquele lá, e ver eternizado o nome do seu saudoso pai? É gratificante, Marcelo, porque eu acho que o homem que vive, que passa por essa terra e não deixa as suas marcas no chão, não deixa as suas pegadas no chão, ele não viveu, simplesmente vegetou, né? Eu acho que nascer aqui para esta vida, o Deus da nossa vida tem um propósito de vida para cada um de nós, né? Quem nasce para tatu morre cavando, que nem dizia o meu velho e querido avô. O meu pai, juntamente com tantos outros homens importantes da cidade de Piracicaba, né, foi um loteador. Ele descobriu que cansou de puxar enxada, que não dava dinheiro, só dava lucro para a usina, e resolveu mudar de atividades, e aí se tornou um loteador, juntamente com o Virgínio Cláudio, falecido Calil José, o Perrone e tantos outros amigos. E eu tive a oportunidade de estudar um pouco, estudava à noite, andava num estradão de terra batida, eu e Deus, às vezes meu irmão junto, para pegar um ônibus de Santa Terezinha para vir estudar no centro de Piracicaba. E meu velho pai, Marcelo, era não é porque é meu pai, mas como tantos outros amigos que eu conheço, era muito humano, ajudava muito as famílias. Nesta época de Natal, eles faziam aquelas festas para os menos privilegiados da sorte,
né? Dando cesta básica, bolas, presente para as crianças. Era uma festa bonita. A minha casa era sempre muito frequentada, né? Porque meu pai gostava muito de fazer isso e tinha muitos amigos. E como tal, não é? O pronto-socorro Nestor Longato, eu tive o prazer, a oportunidade e o privilégio de, como vereador, trabalhar para ter aquele pronto-socorro em Santa Terezinha. Foi o primeiro pronto-socorro de Piracicaba, no governo do Machado, do PT, e o doutor Alex, que era o secretário da Saúde, um cidadão muito, já falecido, infelizmente, muito amigo, um cara humano, e eu mostrava a ele a necessidade de nós termos lá um pronto atendimento, porque nós estamos 8 quilômetros distante do centro de Piracicaba. E o doutor Alex acabou abraçando a ideia e, através dele, nós conseguimos o primeiro pronto atendimento da cidade de Piracicaba, né, o primeiro pronto-socorro da região norte, lá em Santa Terezinha, que recebeu o nome do meu pai. Nome dado pelo vereador Geraldo Bernardino, já falecido, um grande amigo, e pelo Luiz Reis, doutor Luiz Reis, que era do meu partido. Então eu fiquei muito sensibilizado na época, minha família, minha mãe, não é? Mas para nós é um orgulho ter lá o nome do meu pai, né, eternizado, porque eu acho que aquilo que a gente faz com amor para um determinado segmento, para uma comunidade, para uma localidade, mas ninguém apaga, né? Isso aí fica registrado nos anais da história e no coração de cada cristão que foi beneficiado. Muito bem. Longato, nós falamos do rádio, falamos da família Longato, do nome Longato, nome forte hoje, não só em Piracicaba, como também em toda a região. Nós vamos falar um pouquinho agora do vereador Longato. Porque polêmico, né? Polêmico, no bom sentido, né, vereador? Mas todo mundo quer ser vereador, né? Como apareceram aí nessa última campanha, 440 e poucos candidatos. Mas o profissionalismo e o trabalho, excelente trabalho desenvolvido pelos vereadores atuais e que levaram eles à reeleição, prova disso são seis mandatos, agora indo para o 7º, ou seja, são quase 30 anos na Câmara de Vereadores, com tantas pedradas, tantas bombas e tantos artifícios que ultimamente foram lançados na Câmara. Agora, Longato, ser vereador é uma coisa, ser vice-presidente da Câmara é outra, você já foi presidente também por uma gestão, e líder de governo é outra ainda, porque o líder de governo ele é responsável pelo que acontece na Câmara e levar para o prefeito Márcio Azeg. Vamos falar um pouquinho dessa liderança sua de governo e vamos falar também sobre o movimento Reaja Piracicaba, que ultimamente vem atingindo a Câmara aí de forma até meio brutesca, meio complicada. Vamos abordar esse assunto, Longato. Vamos lá. Pode falar. Você usou um termo, Marcelo, tantas pedradas. Sim. Né? Eu sempre usei as pedras que atiraram em mim e atiram e vão continuar atirando para construir o alicerce do presente e nesse alicerce projetar o futuro. Porque só atira pedra os incompetentes, não é? Sim. Eu admiro muito as pessoas que sentam para discutir um determinado assunto, que tenha conhecimento do assunto, né? Que fala com profundidade, que fala com conhecimento e aí quer resposta. Aí nós somos obrigados a dar resposta. Agora, quando se atira pedra, né, grito, briga e pedradas, eu acho que não faz parte da vida de uma pessoa desenvolvida, uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que tem um preparo para viver em democracia. Ser vereador, Marcelo, é uma atitude nobre, é um cargo nobre. Eu tenho já 6 mandatos, juntamente com meu amigo João Manuel, somos os dinossauros da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Isso o povo lá, alguns que falam, né? É a população que nos chama, temos que tirar esses dinossauros daí. E eu um dia disse isso numa reunião, que um cidadão lá me provocou. Eu disse a ele, eu quero ser dinossauro sim, mas com qualidade, com conhecimento, né? Porque o que movimenta o país, o que alavanca o progresso é o conhecimento, é a educação, é a determinação do bem comum. Agora, ficar tirando pedra, se tornar invejoso, né? Eu nunca tive inveja de ninguém, graças a Deus, já tive dificuldade e muitas na minha vida, mas eu sou um cara lutador, sou um cara guerreiro, não gosto de pessoas que falam pelas costas, eu gosto de homem que fala olhando em mim, porque eu sou assim. Até o Barjas, eu tive o prazer e o privilégio de exercer por 6 anos no governo Barjas, que são 8 anos,
6 anos eu exerci o cargo de líder de governo e 2 anos eu fui presidente da Câmara. Hoje eu sou vice-presidente. O Bart às vezes fala que eu sou muito duro, né? Eu falo, não é que eu sou duro, eu gosto das coisas certas, né? E luto para que ela aconteça. E ser vereador eu acho que é uma atitude nobre, né? Desde que você exerça a profissão com determinação, com amor, com carinho, com dedicação, porque para mim é um prazer poder resolver um problema de uma determinada comunidade, de uma localidade, e você olhar nos olhos daquelas pessoas que foram beneficiadas e ver o brilho da felicidade. Eu acho que isso é importante para um cristão, para alguém que ocupa um cargo de vereador. Agora, ser vereador, simplesmente por ser vereador, interessado no salário, eu acho que aí a população que vota, que elege, é que tem que tomar atitude, que tem que olhar. Porque nós temos 4 anos de mandato. E a população é que julga esse trabalho nos 4 anos de mandato. Tanto é que você viu aí que torpedearam a Câmara, né, que quiseram derrubar, quiseram acabar com os vereadores. Mas quem tem um trabalho, quem tem raízes, não acaba tão fácil. Precisa uma bomba atômica de 12,5 megatons e olha lá. Tá? Realmente. A prova disso é que está aí reeleito o vereador Longato, junto com o vereador João Manuel, que são os mais antigos da casa. Mas, Longato, no meio de todo esse movimento, nós tivemos aí a participação de alguns ex-vereadores. E vamos citar aqui, porque esse programa se chama Opinião Agora, para você que está aí do outro lado participar e dar a sua opinião. Mas vamos citar aqui, nós tivemos lá, que colaborou para esse movimento, o ex-vereador Antônio Oswaldo Storel e também o ex-vereador Juan Sebastianes. Inclusive o Juan que participou de algumas aprovações da Câmara, de alguns projetos, também o Storel que já passou por lá, sabe como é, e também fizeram parte. Lembrando que nós não temos nada contra, mas existe por trás de tudo isso, existe o ser humano que ele tem a opinião dele, nós temos que respeitar. Agora, a seu ver, essa participação de 2 ex-vereadores que fizeram um papel importante na Câmara, que trabalharam, que sabem como realmente é, e participaram agora, tentando aí no meio de uma meia dúzia de pessoas mudar aquilo que já existe e que já é lei. Qual a opinião do vereador, líder de governo e vice-presidente da Câmara, Longato? Bom, veja, Marcelo, eu não externei a minha opinião até agora, de público ainda, né? Sempre fiquei caladinho, porque via de regra eu entendo assim, ó, esse movimento, quem é esse movimento? De quem são as pessoas que formam esse movimento? De onde são? São piracicabanos? Moram em Piracicaba? Qual é o interesse deles? Então nós precisamos saber isso. E nós, eu mais ou menos sei, né, que a maioria, para não dizer 100%, não é de Piracicaba, mas são alunos da Exalc, que a maioria é de fora, pessoas do Rio de Janeiro, de cidades longínquas, e manipulados por 2, 3 pessoas de Piracicaba que têm interesse, né? O interesse deles, nós vamos saber agora, no dia 1º de janeiro, quando tomarem posse, né, os vereadores reeleitos, aonde vão estar essas pessoas que estiveram participando dos primeiros movimentos do Reaja antes da eleição, porque eles tinham certeza que com esse movimento eles iriam impedir a reeleição de dezenas de vereadores da Câmara. Não deu certo, né? Mas conseguiram eleger um vereador que faz parte do movimento. Então, com certeza, lá vai ter chefe de gabinete, assessor não sei do que. Então, o movimento existe para isso, Marcelo. Eu quero ocupar um lugar aqui nessa televisão, ou eu venho procurar e demonstro capacidade e tenho condições de estar aqui, ou então eu começo a tirar pedra nela, né, através de outro veículo de comunicação, quem sabe me contratam, sabe? Com certeza. Então, o movimento é isso, e o Reaja não foge disso. Então aguarda, no momento certo eu vou falar quem é o Juan Sebastiano, quem é o seu Storel, né? Porque falar em Jesus Cristo é muito fácil, quero ver viver, demonstrar em atos. Muito né? bem. Quero ver ir lá na favela do Portelinha, ir lá nas favelas aonde eu sempre estive, abraçar aqueles coitadinhos que não têm uma casa digna para morar, entendeu? Ajudar, lutar para que eles tenham uma casa digna, uma moradia digna, sadia, entendeu? Como nós sempre fizemos. Eu posso falar com muito orgulho, eu sempre defendi e vou morrer defendendo, né, que todo cristão tem que ter dignidade, tem que ter uma casa para morar, tem que ter emprego, e se não tem, culpados são os governos constituídos, de cabo a rabo, do município até ao governo federal. O que mais arrecada é o que mais tem que contribuir, é o que mais fala e o que menos contribui. Muito bem, lembrando que nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, no canal 40 UHF,
E eu quero deixar claro aqui o seguinte: eu aqui estou como apresentador Marcelo Oliveira, como cidadão Marcelo Oliveira. Independente do meu trabalho realizado dentro da Câmara, eu estou aqui como cidadão. E esse programa visa colher a opinião, não só do vereador, como também a opinião sua, que nos assiste nesse momento, e a opinião de algum dos membros do Reaja Piracicaba. Nós estamos à disposição de vocês, assim como o vereador Longato está aqui, dando a opinião dele, vocês também podem entrar em contato com a nossa produção e participar do programa. Lembrando que a participação ela deve ser inteligente, uma participação sábia, não vir aqui para dizer coisas que não existem e também querer agredir as outras pessoas. Você participa como um cidadão inteligente. Então, o programa está à disposição do Reaja Piracicaba para também vir aqui dar a sua opinião. Continuando com o assunto, vereador Longato, a questão da Igreja Católica, penso eu que quando se existe uma causa a ser resolvida, tem que ser ouvida as duas partes. Conheço esse lado seu e admiro muito, Longato. Você é muito transparente. Quando o vereador Longato tem que resolver algum problema, ele ouve as duas partes. Então, quanto à questão da Igreja Católica, percebemos, não só eu, como toda a cidade de Piracicaba percebe que a Igreja Católica ainda não ouviu a Câmara, ouviu o movimento Reaja. Veja, Marcelo, eu acho o seguinte: nós temos que analisarmos e ouvir os dois lados, né? Esse movimento, o Reaja, ele extrapolou a linha da ordem, né? Que a bandeira brasileira traz no seu bojo ordem e progresso. Ou vamos ter ordem para ter progresso, ou então vamos virar uma anarquia. E esse movimento, ele se intitula anarquista, né? E está filmado, está gravado lá na Câmara para quem quiser ver. Quando eles começavam se aglutinar diante da Câmara, recebendo os demais integrantes que vinham chegando, para daí começar o movimento, né? Com o nariz de palhaço, nós temos filmado garrafa de vodka, de pinga, de lata de cerveja na mão e dizendo que eles são anarquistas. Então, eu até aceito, eu fui presidente e você sabe que o fogo amigo existe sempre. Sim. Né? É importante você prestar atenção com seus amigos e não com seus inimigos, porque inimigo você sabe que é inimigo, você já marca de perto. Os amigos você abre o coração, conta às vezes os seus segredos e é aí que você cai do cavalo. Mas o Reaja, ele apareceu numa hora errada. Ele deveria aparecer, se é que tivesse interesse no assunto, quando o projeto de lei que elevou os subsídios do vereador foi discutido e votado. É ali. Esse é o momento exato de você ir lá e não venha falar que não ficaram sabendo. Porque se não ficaram sabendo, é porque, mais uma vez, vai ficar claro que esse movimento é anarquista mesmo. Não é? Então, perderam o trem da história. Tanto é que tentaram, via judicial, conseguir uma liminar, foi indeferido e o juiz foi categórico. Falou, não, estão dentro da lei, fizeram legalmente. Nós não temos nada a esconder de ninguém. Inclusive, eu já discuti isso com alguns amigos meus ligados à igreja. Né? Eu falei, fazer um comentário sem conhecer o teor da matéria, não dá para acreditar. Eu assinar um abaixo-assinado simplesmente porque alguém me pediu, ou porque eu li o cabeçalho, né? Mas sem conhecer o outro lado, é muito fácil, muito fácil. Por que não contam para a cidade de Piracicaba? E aí eu acho que a igreja embarcou numa canoa furada, né? Porque ao invés de ouvir a Câmara, simplesmente abraçou o movimento. Porque o seu Estoril é engajado na igreja e outras pessoas. Vamos ouvir os dois lados. O movimento existe, é anarquista, está provado isso, o juiz também na sua fala mostrou isso, que eles não têm razão, não têm subsídio e não têm sustentabilidade naquilo que tentam provar. Como é que eu posso falar, olha, os vereadores elevaram demais o salário? O que precisa ficar claro é que por 3 legislaturas consecutivas não houve aumento de salário, não houve nada. Piracicaba, isso nós falamos e provamos. A Câmara de Vereadores passou 3 mandatos de vereadores sem ter aumento. E aí aumentou-se aquilo que a lei permite, está dentro da lei. Então contesta na lei, quando ela vai ser discutida e aprovada. Uma vez lei, só é revogada através de outra lei pelo plenário da Casa de Leis. Entendeu? Não é um abaixo-assinado
que vai chegar lá e vai falar, ó, você vai diminuir o salário dos vereadores porque nós não concordamos. Se eu não concordo com um filho, eu tenho que discutir esse filho antes dele nascer. Porque depois que nasceu, se eu matar é crime, se eu não assumir e o DNA comprovar preso, que é meu filho, eu vou responder por isso. Tá? Então, Marcelo, é um assunto complexo, mas eu acho que, pegando aí um gancho na sua fala, sim, a igreja, e diga-se de passagem, não é toda a igreja católica. Exato. É apenas alguns. Tem muitos padres que não aderiram ao movimento, não aceitaram a bacinado na sua igreja. Por quê? Porque não ouviram o outro lado. Então, eu acho que o bispo está até sendo usado nesse movimento. Mas nada que a democracia, a mão do tempo, ela é perfeita e é justa e ela mostra quem tem e quem não tem a razão. Então nós vamos saber lá na frente quem está certo e quem está errado. Aguarde o dia 1º de janeiro e aí nós vamos mostrar quem é quem na ordem do dia. Muito bem, esse é o vereador José Aparecido Longato. São 11 horas e 56 minutos, estamos ao vivo pela Rede Opinião, o programa Opinião Agora, pelo canal 40 UHF. Lembrando que você pode participar, você viu aí o assunto que foi abordado. E detalhe, nós vamos trazer nos próximos programas, teremos mais vereadores que irão falar conosco e nós vamos mostrar aqui no nosso programa imagens da Câmara de Vereadores. Essas imagens que foram gravadas mostrando esses litros de bebida alcoólica, mostrando outras bebidas de álcool que o pessoal estava na mão, mostrando o que realmente está acontecendo. E olha, eu deixo já aberto o programa para o bispo Dom Fernando Masson, para que venha até aqui e também dê a sua opinião. Fale sobre este fato da Igreja Católica, alguns, parcialmente, não ouvir a Câmara, que eu acho que o mais importante, Longato, é o bispo como autoridade máxima dentro da religiosidade hoje, na Igreja Católica, ter aberto as portas. E nós tomamos conhecimento, foram marcadas algumas reuniões, visitas com o bispo e ainda vocês não tiveram êxito. O Marcelo, a Câmara procurou conversar com o bispo. Nosso presidente, Jean Manuel, marcou uma hora com o bispo, foi até lá acompanhado de outros vereadores, de diretores da Câmara, e lá foi recebido por um emissário do bispo dizendo que ele estava viajando, não sei para onde aí. Agora, se marcou uma conversa com o presidente, que é o nosso representante, e não o esperou, alguma coisa está errada aí, não é? Mas a gente vai estar esclarecendo tudo isso. É um assunto complicado, criado por pessoas que nem cidadã Piracicabana são, não é? Então você veja, criou uma polêmica do tamanho do mundo sem conhecer a origem da questão. Eu pergunto, ganhar bem é crime? Se você é um profissional de qualidade, se eu preciso de um médico bom, eu estou com uma enfermidade grave, eu procuro um melhor médico. Se eu preciso de um mecânico, procuro o melhor mecânico do meu carro. Porque andar nesse trânsito louco aqui, se não tiver meu carro em dia, eu posso bater e morrer, sem matar. Dúvida. Se eu preciso de um engenheiro, melhor engenheiro, e assim por diante, um pedreiro, entendeu? Agora, um vereador que tem que ler e reler, às vezes, projetos de lei que tenha 100, 120 folhas, para discutir e dizer à população, porque ele é contra, porque ele é a favor, dar o seu voto em determinado projeto que vai trazer benefícios para a cidade de Piracicaba. Se ele é contra, ele tem que mostrar porque ele é contra. Se ele é a favor, tem que mostrar porque ele é a favor. Agora, quem tem que julgar isso é a sociedade que vota. Portanto, é importante, você, minha amiga, você, meu amigo que está nos vendo, quando votar, acompanhe o trabalho de quem você votou. Ouça a fala dele, questione, pergunte por que ele votou contra, por que ele votou a favor, entendeu? Isso é importante. Profissional de qualidade tem que ganhar bem. Agora, para ser político, para ser presidente da República, pode ser um analfabeto, está tudo bem. Aí pode. Ô, gente, para com isso, pô. Muito bem. Vereador José Aparecido Longato, foi uma honra conversar com o senhor aqui. Eu quero desde já agradecê-lo, porque se hoje nós estamos aqui, o senhor sabe que tem também um dedo do senhor aqui para que nós estivéssemos hoje aqui apresentando esse programa. Quero agradecê-lo de coração
por tudo que nos faz, não só por mim, pela Câmara, pela população da cidade de Piracicaba. E para terminar, vamos dar o endereço para o nosso programa, né? O senhor tem um programa todos os sábados de manhã, que é o Alô Cidade. Eu tenho a honra de auxiliá-lo na apresentação e agradecer e mandar um abraço para a Lu Brasil Lubrificantes, tá? Que inclusive a Lu Brasil esse ano fez um projeto muito bonito com as crianças, né? Sobre a doação de cesta de Natal. Olha, Marcelo, eu gostaria até de pedir aqui a permissão tua. Tem permissão, claro. Para agradecer a Lu Brasil Lubrificantes ao vivo, que a Casa de Miqueias é uma instituição que cuida de 30 crianças com câncer. Ela auxilia essas famílias através dessa criança, né, com alimentos, com remédio, com vestimentos, e chegou até nós um ofício solicitando brinquedo para essas crianças, cesta de Natal, entendeu? E nós conversamos gentilmente com o nosso amigo, os nossos amigos proprietários da Lu Brasil, Dr. Hilton, Dr. Nilton, Dr. Niltinho, que gentilmente cederam a cesta básica de Natal, né, os brinquedos, e ainda falaram: nós estamos à disposição, se precisar de mais alguma coisa, conta conosco. Eu acho que isso é um trabalho digno de louvor, de aplauso. Enquanto muita gente anda de iate, de jet ski, tem cristão aí que não tem onde morar, não tem o que comer ainda, né? Então nós precisamos olhar isso. Com certeza. Precisamos olhar. E o fato de você estar trabalhando na rádio, Marcelo, estar aqui na televisão, eu acho que a competência não se discute, né? Ela se instala por competência. Sim. E nós tivemos o prazer de sermos amigos lá atrás, na Rádio Alvorada, e amigos para toda a eternidade. Verdade, né? Longato. Então, eu aprendi a conviver com você, gostar de você. Você também é um cara meio polêmico, que tem de falar, fala. Com certeza. Então, eu acho que ser amigo é quando não só a parte física, mas a parte espiritual se casam. Esse amigo é para toda a vida. E você é amigo. Obrigado, Longato. A recíproca é verdadeira, não tem a menor Obrigado. dúvida. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã às 11 horas da manhã. E amanhã traremos aqui também um vereador que vai dar pano para manga, Laércio Trevisan Júnior. Não perca. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Muito bom.